O filme começa apresentando a nossa protagonista chamada Jennifer, uma romancista e escritora de Nova York. Ela recentemente escreveu seu primeiro livro que foi um sucesso, mas agora ela está precisando de um local isolado para poder se concentrar na sua escrita. Então ela alugou uma cabana, mas ela esqueceu as chaves dessa cabana. Então ela foi até a loja onde estava um homem velho chamado Earl, que lhe dá as chaves e instrui ela como chegar lá. Mas ela acaba se perdendo no meio do caminho e ela para em um posto de gasolina, onde alguns homens começam a se aproximar dela e começam a flertar com ela. Ela parece meio insegura, mas eles acabam dando a informação para ela, eles conversam um pouco e ela vai embora, mas eles acabam descobrindo onde ela está indo ficar. Depois da estrada, finalmente Jennifer chega ao seu local que ela vai morar pelos próximos meses. Ela começa a desembalar as suas coisas. No dia seguinte, Jennifer relaxa no lago, depois de um dia de trabalho em seu romance. Então ela parece estar ouvindo alguns barulhos suspeitos, mas ela não presta muita atenção neles. No entanto, os ruídos começam a ficar recorrentes e deixam Jennifer muito desconfortável. Então ela vai caminhar até o galpão próximo para verificar se os barulhos são alguma coisa, mas ela não encontra nada, apenas algumas garrafas de veneno. Logo depois ela retorna ao seu computador, mas ela derrama acidentalmente uma bebida em suas roupas, então ela vai para a cozinha para lavar a mancha. Lá uma pessoa desconhecida está secretamente observando ela sem roupas. No dia seguinte, ela sai para correr na floresta e ela observa uma casa velha e ela entra lá e fica chocada com o que ela vê. Então ela rapidamente retorna para sua casa e ela vai lá na torneira, mas quando ela abre a torneira ela vê água suja saindo. Então ela chama o encanador e ele vai lá e conserta o problema. Ela fica tão agradecida que por impulso acaba dando um beijo nele, e ele fica tão incomodado com isso que sai dali rapidamente. Na mata, os mesmos caras de antes do posto de gasolina estavam lá matando animais por pura diversão, e a brutalidade eles estavam registrando em sua filmadora. Mas isso é interrompido quando o Matthew, o encanador, ele chega lá e fala que Jennifer deu um beijo nele, e eles rapidamente começam a rir e diz que isso não é verdade. Mas logo depois o cara que estava filmando diz que filmou Jennifer de roupas íntimas e mostra para todos eles, falando que ela é uma mulher promíscua. Ao anoitecer, Jennifer parece que ouviu alguns ruídos assustadores ao redor de sua casa, e ela vai lá ver, mas parece que ela não encontrou nada. Mas ela olha para o chão e vê um pássaro morto na porta, mas ela parece que não encontrou nada novamente. Mas ao voltar para dentro ela vê o seu laptop com a foto do grupo dos caras que ela conheceu no outro dia lá no posto de gasolina. Então ela olha chocada e percebe que eles estão dentro da sua casa. Então todos os três entram lá e começam a provocar Jennifer completamente, causando medo à pobre garota. Então o dele chama Matthew, um encanador de mais cedo, e o arrasta para dentro para que ele também possa participar dessa tramóia deles. Como líder, um homem chamado Johnny e ameaça Jennifer a beber. Quando ela se recusa a beber, ele fica mais agitado e ela é forçada a beber, senão ele diz que fará coisas muito ruins com ela. Então John pede para ela mostrar os dentes e ele puxa uma arma e coloca na boca de Jennifer de uma maneira muito estranha. Então Andy se aproxima dela e faz a mesma coisa, mas dessa vez agora com uma bebida. Então Jennifer rapidamente bate no joelho de Andy e ela rapidamente pulveriza ele com um spray de pimenta, permitindo que ela fugisse para a mata e correr por segurança. Na floresta, Jennifer encontra o xerife local junto com Earl, o cara que alugou a cabana para ela. Em lágrimas, Jennifer então informa aos dois homens que ela foi agredida e que ela sofreu recentemente. Então o xerife acalma ela mostrando seu distintivo e informa que ela está segura em boas mãos agora. O xerife diz então que eles vão juntos para a casa de Jennifer para ela mostrar o que aconteceu. Então, momentos depois, eles estão na casa de Jennifer e o xerife entra lá, bravamente ele pergunta se os caras estão lá. Então ele começa a examinar o local, então ele encontra uma garrafa de álcool quebrado e um baseado que pertencia a Jennifer. E ele começa a interrogar a Jennifer e apesar de todas as coisas que ela falou que passou, ele diz que ela não tem direito de fazer acusações falsas dos homens que ele conhecia desde quando eram crianças. Então o xerife ordena que Jennifer se vire para a janela enquanto ele começa a examiná-la. Então ele começa a tocá-la de formas indecentes, revelando então que o xerife é um cúmplice dos grupos dos caras que estavam na casa de Jennifer mais cedo. Então aqueles caras, eles retornaram para a cabana de Jennifer e o xerife aponta uma arma para ela e obriga ela a ficar de joelhos. Então um desses caras diz para Matthew tirar as calças e naquele momento Jennifer parece totalmente indefesa, parece dizer o mínimo, com 5 homens
tentando fazer coisas com elas sem qualquer tipo de escrúpulos. Suas chances de sobrevivência estavam em jogo. Mas apesar de fraca, Jennifer conseguiu reunir suas forças e sair daquela cabana e correr para a floresta. Mas ela tropeça e o grupo a alcança novamente, onde elas, com os ferimentos, eles abusam dela mais uma vez. E logo depois, esses homens eles continuam e se revezam fazendo coisas com Jennifer, até que ela perde a consciência e ela cai e fica coberta de sujeira. Então logo depois ela se acorda e se levanta e tenta ficar mais longe possível daquela floresta, na esperança de encontrar alguma ajuda de verdade. Mas ainda desorientada, depois do inferno que ela passou, ela chega a uma ponte, e lá os 5 homens estão lá para emboscá-la. Quando eles a encontram, o xerife está prestes a atirar em Jennifer, mas ela cai no rio sem deixar nenhum rastro. O grupo então procura por ela, mas eles não têm sorte alguma de achar o seu corpo em qualquer lugar. Então, como alternativa, eles destroem todas as evidências relacionadas a Jennifer, especialmente as gravações. O xerife retorna para casa e lá ele é recebido por sua esposa e filha, e eles ficam num tratamento como se nada tivesse acontecido. E ele passa uma noite tranquila com sua família. Então, no dia seguinte, ele retorna para a loja de Earl e devolve as chaves da cabana, dizendo que Jennifer saiu sem deixar qualquer tipo de aviso prévio. Então, semanas se passam e o grupo continua com suas vidas, como se nada tivesse acontecido. Mas esses FDP vão ver que o pior está prestes a acontecer. E ao contrário dos outros, Matthew parece ser o único que apresenta algum tipo de remorso pelas atrocidades que eles fizeram, e ele passa a maior parte do seu tempo em um barco na floresta. Mas um dia ele tem uma visão de Jennifer olhando para ele de uma maneira fantasmagórica. Então ele cobre seus olhos por medo e fica encucado com a ideia de que Jennifer o está assombrando. Enquanto isso, os outros 2 estão saindo para beber, mas um deles corre rapidamente para lá e informa que sua câmera foi roubada, antes de revelar que ele manteve as gravações do ocorrido. Então, em um ato de fúria, um desses caras começa a bater no cara da filmadora. Mas naquela mesma noite, esse cara que estava batendo no outro agora há pouco começa a ouvir barulhos fora de casa e ele vai lá verificar, mas ele encontra um pássaro morto na varanda. Então ele chuta e volta para dentro e continua assistindo televisão. Mas quando ele ouve novamente um barulho, ele sai rapidamente de casa com uma arma. Mas para sua surpresa, o pássaro morto estava deitado em sua varanda mais uma vez. Ele retorna novamente para sua casa, mas ele ouve novamente sons. Então ele vai e olha na varanda, que dessa vez os chinelos de Jennifer estavam na varanda. E ele tenta perseguir o som, mas sem nenhum sucesso ele consegue encontrar sua fonte. Logo depois, cortamos para o xerife, e ele está em casa com sua esposa quando ela informa que uma encomenda foi entregue para ele, mas para o seu horror, ele encontra uma das fitas da gravação. Então ele rapidamente sai de casa e vai se encontrar com o grupo, e ele está nervoso e ele rapidamente ameaça todos, dizendo que eles estão brincando com ele. Mas para se defender, um desses caras mostra o chinelo de Jennifer e que suspeitam que Matthew está responsável por tudo isso. Matthew se encontra na cabana refletindo sobre suas ações, que ele ainda está muito incomodado com as visões de Jennifer. E ele rapidamente ouve a voz de Jennifer chamando por ele e ele entra na cabana, mas ele acaba caindo das escadas e bate a cabeça e é nocauteado e perde sua consciência. Mas quando ele acorda, ele imediatamente vê Jennifer lá, de carne e osso, vivinha da Silva, sentada no sofá. E Jennifer convida ele para se sentar ao lado dela, e ele rapidamente começa a pedir desculpas repetidamente várias e várias vezes pelo que ele fez com Jennifer. Então Matthew se apega a Jennifer e ele começa a abraçá-la, pedindo mais e mais desculpas. Então Jennifer começa a confortá-lo e a acalmá-lo. Mas depois ela coloca um lenço apertado em torno do seu pescoço. E Matthew continua dizendo, me desculpa, me desculpa, me desculpa. Mas apesar de estar ofegante e por falta de ar, Jennifer responde, dizendo que pedidos de desculpas não são bons o suficiente. Então Matthew ele é rapidamente cortado da cena. Enquanto isso, o grupo está procurando o Matthew na floresta, mas depois de muito tempo procurando por ele, eles acabam encontrando uma cabana abandonada. Então eles entram lá e um deles fica fora, procurando por qualquer sinal de Matthew. E lá, o cara que estava gravando, fazendo aquelas coisas horríveis com Jennifer, ele vê ela chocantemente olhando para ele, dando um sorrisinho.
O cara da gravação tenta rapidamente avançar para cima de Jennifer, mas quando ele tá perto de chegar dela, ele pisa em uma armadilha de urso, assim prendendo sua perna e ele começa a sangrar. Então ele rapidamente chama aquele cara que estava lá na cabana, mas quando o cara sai de lá para procurar seu amigo, ele rapidamente é atingido na cabeça, e ambos perdem a consciência quando são atingidos por Jennifer. Quando o cara da filmadora acorda, ele está amarrado em uma árvore e Jennifer está gravando ele. Então ela traz para ele um roedor morto e enfia na boca dele, o que faz com que ele vomite. Então Jennifer então continua a configurar a câmera e antes de usar alguns anzóis de peixes para manter os olhos dele abertos pelas pálpebras. Enquanto a gravação continua, então Jennifer começa a tirar as tripas de um peixe e espalhar suas entranhas por toda a cara do cara. Então o cheiro das tripas dos peixes atrai vários numerosos corvos que começam a bicá-lo. Depois de algum tempo, seus próprios globos oculares nos olhos são comidos pelos pássaros e ele sangra até a morte. E enquanto isso, o outro cara, ele acorda dentro daquela cabana abandonada, amarrado em algumas tábuas sobre uma banheira. E a água na banheira continua subindo assim que Jennifer entra para vê-lo. Então ele implora para que Jennifer deixe ele ir, mas ela tem certeza e diz que vai infligir a ele toda a dor e tortura que ele fez ela passar. Então Jennifer submerge ele repetidamente, várias e várias vezes sua cabeça na água da banheira, antes de jogar um pouco de ácido e remover uma das tábuas, fazendo com que ele fique sem nenhuma escolha a não ser se manter em equilíbrio sobre uma única tábua. Mas logo depois seu corpo começa a perder o equilíbrio e ele cai na água, causando com que seu rosto eventualmente se queime, causando então assim a sua morte. No dia seguinte, Jennifer ela vai atrás do seu penúltimo alvo, um dos caras que trabalha no posto de gasolina. E ela tá lá usando uma saia curta, tentando seduzi-lo. E no momento que ele tá se aproximando para atacar, ela o ataca antes. Como parte do plano, então ela traz ele também para aquela cabana abandonada, onde ela irá fazer ele sofrer por tudo. E quando ele ganha consciência, ele se vê amarrado ao teto, sem qualquer tipo de roupa, e seu tormento começa. Então Jennifer traz uma arma e força na boca dele, fazendo com que a mesma coisa que ele fez com ela. No entanto, ele começa a rir, o que torna Jennifer muito mais engajada na vingança. Usando então todos os cortadores, ela arranca a parte mais íntima daquele cara, fazendo com que ele então sangre e sangre até a morte, e enfia na boca dele e ele grita de terror antes de morrer sangrando. E finalmente chegou a hora do último alvo de Jennifer, o xerife, que recebe uma ligação de sua família dizendo que a nova professora de sua filha está em casa, e ao telefone Jennifer cumprimenta o xerife, deixando ele em um estado muito, mas muito perturbado. Então, por preocupação com sua família, ele rapidamente dirige até sua casa, apenas para descobrir que sua filha foi ao parque dar um passeio com Jennifer. Então ele rapidamente chega lá no playground Brasil e ele não vê sua filha e Jennifer em nenhum único lugar. Então ele volta para o carro e quando ele entra lá, Jennifer está no banco de trás e soca ele e ele cai inconsciente. E ao acordar ele se encontra também naquela cabana com um rifle enfiado dentro do buraco de trás dele, não mostrando nenhum tipo de misericórdia, e fala que sua filha é legal e que ela pretende fazer umas coisinhas com ela. Então ela empurra o rifle mais fundo ainda, causando dor inimaginável ao xerife. E do outro lado da sala, Jennifer então revela que aquele cara, o Matthew, está vivo, mas inconsciente. Mas uma corda está presa ao gatilho, amarrado em torno do pulso de Matthew. E quando ele se mexer, aquele gatilho que está amarrado nele vai matar ambos os homens. Então mais uma vez o xerife implora por sua vida, mas Jennifer ignora completamente. Então, sem se incomodar por seus gritos, Jennifer sai da cabana e espera pacientemente que aquela situação acabe. E logo depois Matthew eventualmente acorda e o xerife tenta acalmá-lo. Mas no entanto, a situação mental de Matthew deixa ele incapacitado e faz com que ele entre em pânico, e sem saber ele mexe seu pulso e fazendo com que puxe o gatilho, acabando com a vida dos dois caras. Então Jennifer finalmente ouve o barulho do tiro e ela percebe que sua vingança está completa. E ela comemora com um leve sorriso.